Opa, e aí pessoal, tudo certinho? E aí, como prometido, a gente vai gravar um vídeo aqui, né? De perguntas e respostas, né? Então, a primeira pergunta é do meu amigo Alan, né? Duda, não é uma pergunta, mas vê se serve. Queria saber como é o teu ritual, como tu faz para conseguir projeção astral, usa a técnica, a tua experiência. Bom, primeiro de tudo, assim, Alan, eu tenho comigo que para a gente para gente conseguir a projeção astral, a gente precisa de um equilíbrio. Um equilíbrio que muitas vezes ele é difícil. Um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, um equilíbrio das energias. A gente precisa ficar consciente aqui no plano físico para poder ficar consciente lá no plano espiritual. A gente, quando está no corpo físico, a gente está muito inconsciente. Uh, uma das coisas que eu sempre vou dizer é assim, ó, cara, como seria bom se a gente aproveitasse mais o nosso tempo do dia consciente. Muitas pessoas não lembram, quando chega a noite, nem o que almoçaram ao meio-dia e muito menos o que fizeram no dia, há um dia atrás. Então a minha técnica é procurar ficar consciente o tempo todo dos meus atos, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, do meu emocional, trabalhar minhas energias. Eu trabalho o EV, tá? Várias vezes ao dia, pelo menos uma vez de manhã, uma tarde, uma noite. Não perder a paz de espírito que é tão importante para que a gente possa fazer a projeção astral. E cara, quando uma coisa assim que é muito legal, tu tem em mente durante o dia, uma dica que eu te dou assim, ó, seria interessante que, assim como a gente faz o Evangelho no Lar, que você pediu que é muito bom, a gente tem um dia da semana se propondo a ter uma projeção astral. Vamos dar exemplo, o domingo eu vou fazer uma projeção astral. Então naquele dia, desde o primeiro pensamento, as primeiras horas do dia, tu sabe que tu vai ter um encontro espiritual, de auxílio, de amparo, experiências de projeção astral. Então aquele dia é um dia que é meio santo, é sagrado para ti, porque tu vai fazer essas coisas. Então a grande dica é buscar sempre o equilíbrio, que é uma coisa muito difícil, nas energias, no emocional, nos pensamentos, para que a gente possa sim conseguir a projeção astral. Uma pessoa que não está consciente aqui no plano físico, ela não consegue ficar consciente nem se projetar no plano espiritual. Um abraço aí, meu amigão. Duda, por que em certo momento conseguimos ver a nossa alma fora do corpo? Jéssica, na verdade é o seguinte, né? A gente vê o corpo, né? E não a nossa alma. O que acontece, assim, ó? Quando a gente consegue sair, porque é uma coisa que eu falo para todo mundo, quando o corpo dorme, descansa, o corpo descansa, ele precisa descansar, repor as energias, mas a alma não precisa. E naquele momento, conforme a tua sintonia que tu tá, é para lá onde vai a tua alma. Se tu tem o hábito de beber, tomar todas as cachaças, tu vai pros barzinhos do umbral. Mas se tu tem assim uma sintonia melhor, que nem eu tava falando pro Alan, de espiritualidade, tu consegue se emancipar do corpo e muitas vezes tu tem essa essa visão do corpo físico deitado, dormindo, e às vezes é uma visão dos infernos, tu vê ali babando, roncando, a boca raída, assim, é uma desgraça tu ver aquilo ali, mas faz parte do processo sim. Uma pessoa que tem uma projeção astral e ela consegue ver o corpo físico dela deitado na cama, se essa pessoa não acreditar em espiritualidade, pelo amor de Deus, tá? Um grande abraço aí, Jéssica. Lucas, teria como a gente saber quem a gente foi em vidas passadas e se tiver como? Legal, Lucas, a tua pergunta é muito legal. Teria como a gente saber quem a gente foi em vidas passadas e se tiver como? Cara, eu vou te falar uma coisa. Essa é uma das perguntas que eu mais ouço e escuto. Ah,
primeiro de tudo assim, ó, vamos falar de vidas passadas. Eu acredito em reencarnação 101%, tá? Sempre vou falar isso, porque para mim se não houvesse reencarnação, Deus seria injusto. Por que que uns nascem cegos, paralíticos, com doenças mentais e outros não? Por que que uns nascem, vivem 2, 3 dias e outros cento e poucos anos? Cara, para mim não existe sorte e azar, existe destino. Projeto reencarnatório. E outra coisa, às vezes numa vida só tu não consegue evoluir tudo aquilo que tu precisaria. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou fazer 44 anos o mês que vem. Tenho muito que evoluir, mas muito que evoluir mesmo. E às vezes eu que trabalho com pessoas, né, conversando com pessoas todos os dias, cara, às vezes eu vejo assim que difícil a pessoa evoluir. Principalmente os homens, né? Eu sempre vou falar isso. O homem que tem aquele lado sexual muito forte. A gente vive hoje o mundo dos amantes, um traindo o outro, outro traindo um, entende? Esse dia eu conversei com um senhor de 58 anos, cheio de diamante, sem espiritualidade nenhuma. Tentei falar com ele de espiritualidade, ele não aceitou. Cara, aquela encarnação ali, bota fora, sabe? Não sou eu que devo julgá-lo, mas assim, ó, eu olhando para aquele senhor ali de 58 anos, cara, onde é que está a evolução daquilo ali? Uma pessoa que a sexualidade domina ela, domina ele completamente. E eu vou te falar uma coisa, assim, ó. Tem como a gente saber? Tem, tá? Uma coisa que eu vou te falar, hoje nós estamos muito melhor do que nós já fomos no passado, tu pode ter certeza disso. A gente evolui, a gente não evolui, entende? A gente está sempre evoluindo. E tu quer saber o que tu foi numa outra vida, é só tu te observar o que tu faz nessa vida de coisas ruins. Todas aquelas malandragens, ranços, maldades, mesquinharias, todo esse lado negro que todos nós temos, tu pode ter certeza que tu teve isso numa outra vida também, tá? Então, assim, eu sempre digo, cara, tu quer saber do que tu foi numa outra vida? É só tu observar as tuas más tendências, tá? E eu vou falar pra vocês, assim, ó, tá, vidas passadas, eu acredito. Reencarnação, acredito também, tá? Só que a encarnação mais importante pra nós é essa aqui, certo? Então a gente tem que fazer valer a pena e tentar se melhorar todos os dias. A pior mentira que uma pessoa pode mentir é mentir para ela mesma. E a grande grandeza da alma é tu olhar para ti, ver assim, ó, quais são os aspectos que eu posso mudar, o que eu posso fazer nesse processo aqui, onde muitas vezes eu erro, eu me estribucho todo no chão. Será que eu consigo mudar? E cara, eu não acredito em mudança radical assim, ó, do dia para noite, mas um pouquinho por dia vai fazer toda a diferença, tu pode ter certeza. Bom, a Lidiane, Dudes, olha só, como é que você sabe que alguns pensamentos não são seus? Quando o médium começa a dar passagem, mas não sabe se é seu ou de irmãos desencarnados. Como compreender ou interpretar essas mensagens? Lidy, quero mandar um grande beijão para ti, para tua filha, para o teu filho, tá? Eu quero te dizer assim, ó, disse um sábio na antiguidade, homem, conhece a ti mesmo. Essa tua pergunta, ela faz parte do autoconhecimento, que é uma das coisas que todo mundo deve praticar. Como tu saber se os pensamentos são teus ou não? Tu tem que te conhecer. Tu precisa saber o que é teu, começar a separar o joio do trigo. O que é meu de verdade? Tu só vai conseguir separar isso no momento que tu te conhecer. No livro dos Espíritos falam, pode os Espíritos nos influenciar? Resposta sim, muito mais do que imaginei, tanto é que são eles que vos dirigem. Mas eu gosto de não ficar tanto lá no lado espiritual, assim, no fanatismo, e a gente colocar os pés bem no chão aqui, tá? E trazer uma lei da química, da física, que é a lei de Newton, não existe efeito sem causa. A gente tem que se observar cada pensamento, cada emoção. Aquela pergunta do Alan, Duda, como se projetar? Cara, fica consciente o tempo todo. Quanto mais consciente aqui, mais lucidez tu vai ter. E sempre quando tu tiver pensamentos assim, observa os teus pensamentos.
as tuas emoções, mas a raiz de todo o processo é os pensamentos, porque tu pode ter um pensamento sem uma emoção, mas tu nunca terá uma emoção sem um pensamento. Primeiro tu pensa e aí depois tu sente. E a lei de Newton de causa e efeito funciona assim, ó. Cara, se eu tô com uma raiva muito grande, porque alguém me fez alguma coisa, tu para e pensa comigo, tá? Eu tô com raiva. Efeito, causa, alguém me fez alguma coisa de ruim. Beleza, é uma coisa normal que a gente tem que administrar, com o passar dos dias vai passar. Mas se de repente eu tô triste, tá? Uma tristeza muito grande, pensamento de tristeza, mas eu me pergunto para mim mesmo, por isso que eu te falo, a gente tem que ter o diálogo interior, Lid. É muito importante ter o diálogo interior. Eu tenho que me perguntar, mas eu tenho motivos para estar triste? Não. Se tu não tem motivos para estar triste, tu está sendo influenciado. Então, nesse momento, tu começa a entender, a interpretar. Então, a gente precisa entender que a nossa mente, ela tem que ser como um templo. Ou como a nossa casa. Somente pensamentos convidados é que podem entrar. Duda, minha pergunta é sobre as tempestades. Eu li uma vez que as tempestades servem para purificar a atmosfera de forma aos pensamentos negativos. Minha pergunta é a seguinte: isso pode ser evitado de alguma forma? Minha pergunta é a seguinte: isso pode ser evitado de alguma forma? Eu não entendi. Duda, minha pergunta é sobre tempestades. Eu li uma vez que as tempestades servem para purificar a atmosfera de forma aos pensamentos negativos. Minha pergunta é a seguinte: isso pode ser evitado de alguma forma? Eu não entendi muito, Rê, mas eu vou responder assim, ó. Sim, as tempestades, elas são um meio de limpar e purificar. A água é um grande purificador, tanto é que a gente toma um banho, né, se sente melhor. Eu duvido a pessoa que tá pesada, tá negativa, ela toma um banho e não se sinta melhor. Uma pessoa que vai numa cachoeira, tome um banho de cachoeira que não se sinta melhor. Que tome um banho de mar que não se sinta melhor. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu não me lembro o nome, é o Carnaval e a Espiritualidade, se eu não me engano. Eu faço um vídeo falando assim, ó, que no Carnaval, geralmente ali em fevereiro, as piores energias ficam no planeta, né? É a pegação, zoação, a sexualidade. Todos esses espíritos lá do umbral vêm pra cima e a gente percebe que depois que passa ali a quarta-feira de cinza, dá aqueles temporais. Eu fiz um vídeo antecedendo a quarta-feira de cinza e depois eu faço um vídeo mostrando o jornal aqui da cidade de Caxias do Sul, com a capa assim, tempestade onde alagou, tinha até carro flutuando, assim, eu falei, ó, o Chico Xavier, hein, previ isso. Então, eu queria dizer que, sim, a força da natureza, tudo que vem da natureza é para nos limpar e para nos purificar. Um grande abraço aí, tá bom? Duda, me disseram que quem toma remédios para dormir, o que é o meu caso, o meu espírito não conseguiria sair do corpo enquanto eu durmo, para fazer a progressão astral. É verdade, sim, é verdade. Quando uma pessoa toma medicação, tá? O Rivotril, né? Que é para dar uma amortecida nos neurotransmissores, nas sinapses, assim, faz com que a pessoa durma, né? E aquilo acaba afetando a nossa alma também, o nosso espírito. Acontece assim, a pessoa dorme e o espírito fica alguns centímetros para cima do corpo aqui, flutuando completamente inconsciente. Se é difícil sair do corpo consciente sem medicação, imagina com medicação. Forte abraço aí, Lid. Andréia, todos os seres humanos possuem um obsessor interno, representado pelo autodestrutivo, da psique e alma, e pelos apegos ao mundo físico. Há uma comunicação inconsciente entre esses obsessores externos? Sim, com certeza. Eu sempre vou dizer assim, ó, quando a gente recebe um assédio, todas as nossas más tendências, maus comportamentos, índoles, tudo isso é avaliado pelos irmãos das trevas. E pode ter certeza que eles vão usar isso contra a gente. E eu sempre vou falar isso, semelhante acaba atraindo semelhante. Esse obsessor interno, que na verdade somos nós mesmos, acaba atraindo os outros irmãozinhos. Tudo é verdade que todos nós temos projeção, só que como não temos conhecimento, práticas, não recordamos e pensamos que é um simples sonho e que deixamos de lado, sem dar importância no que quer nos dizer.
É verdade, sim. Todos nós temos projeção astral, até os animaizinhos. A quem conhece, aqui em casa eu tenho 8 cachorros. Quando eu saio do corpo, eu vejo todos os guaipeca fora do corpo. Eu tenho o Thor, que ele tem 60 quilos, tá? Ele, quando ele fica só nas duas patas, ele fica da minha altura, eu tenho 1,85 m. E muitas vezes eu já tive no umbral com esse cachorro junto comigo, assim. Só uma coisa que eu acho impressionante é que quando eu tô no umbral com esse cachorro, que é um cachorro grande, fora do corpo esse cachorro é muito maior. Ele quase ultrapassa o meu tamanho nas 4 patas. É uma coisa que eu não sei explicar. Até se alguém estiver vendo esse vídeo e quiser explicar, seria muito interessante. Então, assim, a resposta, todos nós saímos, mas o que, que a gente precisa? É de estudo. E eu queria indicar o GVA do meu amigo, do meu irmão Saulo Calderon. Busca aí na internet GVA, site Viagem Astral, onde ele faz um trabalho muito bonito, onde ele ensina técnicas de como se projetar e tudo mais, certo? Forte abraço aí. Bom, pessoal, tá aí o nosso vídeo de perguntas e respostas. Eu espero que todos tenham gostado e até o próximo. Fiquem com Deus e namastê.